Diálogos Contemporâneos é um projeto de extensão. Já estamos na 3ª edição, né? O projeto de extensão é uma das grandes missões das universidades públicas. A gente faz isso com muito carinho, com intenção, principalmente, de aumentar os afetos entre a universidade e a sociedade de entorno. Eu percebo que muitas vezes vocês vêm para a universidade e é como se fosse um buraco negro, né? Vocês estão aqui e aí de repente está rolando um aniversário de família, um momento especial, e vocês não estão naquele momento especial porque tem que fazer um trabalho, porque tem que estudar para a prova, porque tem que ir para a universidade, né? E o que é essa universidade? Onde é que é? O que se faz? E então a gente criou o Diálogos Contemporâneos com a intenção de que fosse um espaço bonito, agradável, que tivesse comida, né? Que tivesse diversão, para que vocês pudessem convidar as pessoas dos afetos de vocês a conhecer esse lugar, né? Que é onde vocês ficam muito tempo, e entender o que a gente faz aqui na universidade, né? O que a gente faz aqui, o que a gente deve fazer ciência. Então, né? Basicamente, esse é o tema da 3ª edição do Diálogos Contemporâneos, Ciência e Tecnologia. A gente escolheu esse tema no final do ano passado, eu e a professora Adonai, que me acompanha desde o início, e a gente estava procurando um livro, alguma coisa, e de repente lembrei desse filme, conversei com o Humberto antes, o Humberto gostou, a gente decidiu que queria convidar um engenheiro, uma engenheira, e aí trouxe a Rose, né? Que é a melhor engenheira que eu conheço. Então foi ótimo, porque uniu o útil ao agradável. Além disso, é uma das minhas grandes amigas de infância. Então vou aproveitar com isso e já apresentar, né? Rosane Grafite é engenheira civil, e está aqui nos prestigiando, aceitou o nosso convite para o Diálogos. Eu queria tirar essa coisinha aqui, servir e tirar. Bom, a gente pode começar? Então tá. Então, bom, oficialmente vamos começar a 3ª edição do Diálogos Contemporâneos, com o tema Tecnologia e Ciência. Hoje nós temos, né, como eu estava apresentando já, né, Rosane Grafite, que é engenheira civil e de segurança no trabalho, né? Eu acho que ciência, conhecimento e sabedoria é tão importante quanto o amor, a ética, o caráter que a gente usa para usar, né, essa ciência, para manipular essa tecnologia. E é por isso que eu disse, sem sombra de dúvidas, que a Rose é a melhor engenheira que eu conheço. É a melhor engenheira que eu conheço porque ela frequentou escolas de excelência, sempre foi a melhor aluna, sempre foi excelente em técnica, sempre foi muito atenta aos detalhes, mas, acima de tudo, a Rose vem de uma família muito ética, de uma mãe admirável até hoje, né? Tenho muita admiração pela dona Jura, e que construiu junto, né? Essas pessoas construíram em conjunto valores éticos admiráveis. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que a Rosane se empenha durante todo o exercício do seu trabalho em usar essas tecnologias aprendidas nas engenharias não só com excelência, mas também com ética. E ela, sem dúvida, consegue fazer isso, transformando o mundo em um mundo melhor. E é isso que a gente quer sempre, né? Eu vou apresentar também o professor Adonai Teles, que é da área de tecnologia, oferece umas disciplinas bastante interessantes, inovadoras, de internet, lutou comigo pelo nosso laboratório de front office informática. A gente já divide esse espaço do Diálogos há 3 anos, sempre foi assim, recebeu a ideia com muito entusiasmo, muito carinho,
e também é particularmente um profissional que eu admiro muito, porque se destaca tanto com o conhecimento, com a atualização do conhecimento, porque é uma área de ponta que é difícil, né? Tem que atualizar sempre, mas ele tem um compromisso com isso, principalmente nas horas vagas. Quem acha que o professor só dá 3 horas de aula e vai embora, né? A gente, sábado, domingo, feriado e férias, né? E eu sou testemunha que está atualizando o conteúdo e pensando no que a gente pode fazer além de sala de aula, com projetos de extensão. Então, provavelmente já vem aí um novo projeto de extensão bem interessante, está sendo gestado aqui, né? Para contribuir com a divulgação do conhecimento. E é por isso, então, tanto pela excelência técnica, quanto pela excelência ética, pela importância, pela preocupação com os outros, que eu convidei o Adonai mais uma vez, e agora ele coordena comigo esse projeto. Eu acho que ele pode apresentar o Humberto e eu. Bom, primeiramente, professor Humberto, é o professor aqui do Instituto de Matemática e Estatística, já está com a gente também pela terceira vez, né? E ele contribui para a gente entender coisas sobre nós mesmos em termos matemáticos. E aí a gente entende que matemática não está separada da gente, né? Matemática está no nosso dia a dia. Um exemplo muito bom é que no último, que foi sobre o amor, o Humberto foi provavelmente uma das falas mais interessantes que a gente teve, mostrando como o amor se refletia nos números daquela obra que era A Megera Domada. Bom, e por último, mas não menos importante, palma para o Humberto. Bom, e por último, mas não menos importante, a professora Diana Castro. A professora Diana foi a pessoa que criou esse projeto do Diálogos Contemporâneos. A ideia é não falar só de turismo. Turismo pode até aparecer, não está proibido, mas de falar de coisas que são importantes para a nossa vida como um todo, no geral, e para que as pessoas, a comunidade acadêmica, trouxesse gente de fora da comunidade acadêmica para participar do nosso dia a dia, né? Tem quem diga que aqui é uma balbúrdia, mas a gente pode ver que, pelo menos em termos de balbúrdia, a gente está muito bem arrumadinho, muito bem organizado. E aí, terminando as apresentações, palmas para a professora Diana, por gentileza. Quero fazer só um agradecimento aqui rápido, mas sempre importante, ao Instituto de Matemática e Estatística. Estamos no espaço do Instituto de Matemática e Estatística, esse auditório cedido para a gente, muito agradecido por isso. E ao pessoal dos cursos de Turismo e Hotelaria, da Faculdade de Turismo e Hotelaria, que são as pessoas que fazem tudo isso aqui ser possível. Então, toda vez que vocês estiverem passando por alguém hoje, que está aí de roupa preta e branca, servindo, etc. e tal, pensem no trabalho que dá organizar cada um desses eventos aqui, e isso é feito com base em tudo que eles aprendem e praticam na Faculdade de Turismo e Hotelaria da UF, uma universidade pública federal. É isso aí. Muito obrigado. Bom, eu queria apresentar para vocês, não sei se conhecem, esse livro do Santo Agostinho sobre a vida feliz. Um livreto, né? Bem pequenininho. E eu comecei a ler ele e me chamou a atenção porque justamente Santo Agostinho diz que começou a escrever esse livro no dia 13 de novembro, dia do aniversário dele. E, de presente, ele convidou seus convidados, seus familiares, pessoas dos seus afetos, como estamos aqui hoje, para conversar, para um banquete, numa clara alusão ao Banquete, que é um livro do Platão. O Banquete é o livro em que Platão nos oferece, né, como leitores, um banquete, na verdade, de sabedoria acerca do amor, né? Santo Agostinho vai fazer aqui uma coisa análoga, conversando acerca do que é felicidade. E eu lembrei que exatamente o ano passado nos sentávamos aqui na segunda edição do Diálogos falando de amor.
E, não por acaso, também estamos em novembro de 2019. Novembro de 2019, que foi justamente a data em que se passa a história do filme Blade Runner. Né? A gente está aqui pensando em lançar está se lançando, né, uma releitura do filme, enfim, segunda edição do filme. E esse filme volta à tona, não por acaso, porque estamos em novembro de 2019. Né? De lá para cá, o que aconteceu, o que não aconteceu, e principalmente as perguntas que são propostas, né? Muitas perguntas filosóficas, muitas perguntas tecnológicas que são propostas nessa ficção científica que marcou uma geração e agora promete que vai marcar mais uma, né? Estão resolvidas? Né? Quais são elas? A gente vai falar um pouco sobre isso. Quer começar? Então, boa tarde a todos. Eu começo agradecendo o convite, é ótimo estar aqui, né? Já mais uma vez. Bem, eu vou articular minha fala em cima de uma das perguntas que foram colocadas ali no cartaz, né? Que é o que nos torna humanos. Aí, a partir dessa pergunta, eu tentei refletir do filme, né? Como que o filme articula isso. É claro que também coloquei elementos da minha própria experiência e também fiz uma pesquisa bibliográfica para ver o que as pessoas têm dito sobre isso, né? Aí eu vou colocar minhas impressões, aí vamos ver se vocês concordam, né? Então, eu elenquei aqui alguns itens, né, que o filme trata e que, de uma certa forma, coloca a questão da humanidade, né? Uma que eu acho que é bem forte é a questão das memórias, né? Então, aquela cena onde a Rachel, o Decker, chega e fala das aranhas, que é uma memória tão íntima, que só ela sabia e ela vê isso de uma certa forma violada, né? Realmente é emocionante, né? E essa questão das memórias me remeteu à questão da teoria das narrativas, né? Então, existem teóricos que dizem que a humanidade sobreviveu por conta das histórias, por conta das memórias, né? Você lá, antigamente, passava a sua sabedoria de uma geração para outra por meio das histórias, né? Então, memórias é uma, né? A outra coisa que também acho que chama atenção com relação à humanidade é a relação com animais, que isso também está presente no filme, né? Então, muito das personagens tem uma conexão com o animal, né? E isso é explorado em outros filmes também, né? Harry Potter tem essa conexão tem um patrono, né? E na série que vai vir agora, a releitura da Bússola de Ouro, cada personagem também tem um animal, né? Então, essa conexão com o animal é uma coisa que vem desde antigamente, né? A outra é a questão da morte. Então, acho que isso também é uma característica da humanidade, né? Aí, revendo o filme ontem, né? Quando o Roy fala para a Pris que 2 de seus companheiros perderam, você vê a tristeza dele, né, em perder os amigos. Então, a morte é uma coisa que é sensível, né? Outro item é a questão da identidade, né? Isso aqui foi uma das referências que colocou. Então, por exemplo, a Rachel, né? Quando ela assume que é uma replicante, ela muda, né? Solta o cabelo, e agora eu sou uma replicante, minha identidade mudou, eu assumo minha identidade de replicante, né? E um último item, que eu acho que também está presente lá no filme, é a questão da religião, né? E aí eu cito uma frase de um colega lá do Instituto de Matemática, o professor Vanderlei, que ele diz assim, eu vou ver quando a inteligência artificial atingiu a humanidade, quando ver um robô orando a Deus. Quando ver um robô orando a Deus, aí eu acho que esse robô entrou no patamar da humanidade, enquanto isso não, né? Então, vou encerrar a minha primeira fala tentando ver a minha resposta para essa primeira pergunta, né? Obrigado. Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, eu vou me apresentar mais um pouquinho para vocês, tá ok? Eu me chamo Rosane e sou mãe de 2 meninos. O João Ulisses, que tem 5 anos. Alguns dizem que ele é um pestinha. Eu diria que não. Eu diria que ele vai ter um futuro brilhante. E mãe do Andrés,
que tem 3 anos, que é uma pessoa de muito carinho e de muito amor. Eu pergunto para vocês, quem são vocês? Vocês já pensaram sobre isso? Quem são vocês? Vocês acham que vocês vivem numa Matrix? Quem acha que vive numa Matrix aqui, levanta a mão para mim ver. Vocês acham que vive numa Matrix? O mundo que vocês vivem é inventado ou é real? Não é? Então, pessoal, o que a gente pode fazer para mudar o mundo e nos tornar melhores? O que a gente pode fazer para que depois do nosso dia de trabalho, porque a gente vive, a gente trabalha, serve e um dia nós vamos morrer, certo? Tá certo, né? Nós vamos morrer. A gente só não sabe o dia, mas nós vamos morrer. O que faz, o que a tecnologia e o que a ciência traz para nós, para que a gente possa fazer com que esse dia após dia, né, seja realmente vivido, e não a gente chegar lá no nosso final e dizer, putz, eu tenho que controlar as palavras, né? Vocês cortam depois também, né? Eu vou me controlar, gente, para falar, não falar palavrão, tá? Eu vou me controlar. Mas se for pi, aí vocês dão uma, tá? Vocês fingem que vocês não escutaram. O que a gente pode fazer? O que a ciência e a tecnologia têm hoje dentro do campo de trabalho? Porque hoje a gente mais trabalha do que qualquer coisa, certo? A partir do momento que você acorda e você faz o café da manhã, você já está trabalhando, você já está servindo. E muitas vezes a gente pensa, nossa, eu queria trabalhar no Médicos Sem Fronteiras lá, e essa vida aqui de hotelaria, eu acho que não vai me dar dinheiro. E eu vejo aquela mulher lá segurando aquelas crianças na África, e, nossa, era isso que eu queria fazer na minha vida. Então, nós não precisamos estar no Médicos Sem Fronteiras, nós não precisamos ser engenheiros, nós não precisamos ter um título, vamos dizer assim, para trabalhar e servir. No momento que você faz o seu café da manhã ou faz o café da manhã para alguém, você já está trabalhando e está servindo. E o que a ciência e a tecnologia pode fazer por nós, para que nós sejamos mais humanos? E para que a gente não desumanize os outros. Porque a ciência não é capaz de nos desumanizar. Somos nós mesmos que, por enquanto, comandamos a ciência. Estava conversando com o pessoal e hoje a tecnologia avançou bastante. O que eles projetaram lá em 82, né? Para 2019, talvez seja um pouco diferente. Hoje nós vivemos uma realidade diferente, mas há muitas coisas dentro do filme que a gente vê que hoje são realidade, né? O que a ciência faz hoje que nos torna mais humanos ou não? Hoje, nós já conseguimos mapear as redes neurais do nosso cérebro. Mas elas são capazes de captar tudo o que a gente faz e tudo que a gente pensa? Não. Está previsto que em 10 anos nós conseguiremos captar 2% das redes neurais de uma mosca. Então, temos muito caminho ainda a traçar. Tudo que é descoberto pode ser usado para o bem ou para o mal. Depende de mim, depende de você saber utilizar essa ciência, essa tecnologia. Não necessariamente para ser um médico sem fronteiras, mas às vezes tornando a vida de uma pessoa melhor com um simples café. Tá ok? Vamos conversar mais depois, eu quero que vocês falem, eu quero que vocês... Podem, né, Diana? Pode participar. Depois. Tá? Perguntem, é um momento de troca, né? Aproveitem. Quando a gente está dentro de um campo acadêmico, eu não trabalho mais no campo acadêmico, eu tenho uma empresa que se chama Agir Interações e Segurança e trabalho como instrutora terceirizada do Senai. Então, a minha vida é muito prática. É muito chão de fábrica, é muito dia a dia e muitas vezes as pessoas não têm o tempo para pensar e discutir a respeito das coisas. Então, esse é um momento maravilhoso que vocês têm dentro da academia, dentro da UF, e esse espaço é ótimo, onde vocês podem ser vocês mesmos, perguntar e colocar a posição de vocês a respeito das coisas. Então, não deixem de fazer, não deixem de se posicionar, porque agora é o momento. Depois, às vezes fica mais difícil, né? Então, não deixem de se posicionar. Ok? Obrigada, gente.
Bem, depois de tantas questões elevadas colocadas, me sobra ficar lá na parte mais rasteira, então eu vou tentar me focar mais em tecnologia mesmo e vou falar para vocês algumas datas aqui para a gente ter uma ideia, mais ou menos, no tempo do que a gente está falando, né? Então, a data mais antiga que eu tenho aqui, que eu peguei em relação ao filme, é 1941. 1941, o Alan Turing, que é o cara que inventou o teste de Turing, algumas pessoas devem ter visto aí o filme Jogo da Imitação, ele começou a especular sobre a inteligência das máquinas, né? O Alan Turing começa a especular sobre a inteligência das máquinas em 1941 e na década de 50 ele é submetido a uma castração química porque era homossexual. Então vocês veem que ele está procurando inteligência no lugar certo, né? Porque em outros vai ser um pouco difícil achar. Então ele foi procurar a inteligência das máquinas. Em 1941, 1947 ele escreve um artigo e em 1950 ele escreve um artigo muito importante em que ele fala do teste de Turing. Para quem já viu o filme, né? Para quem está com o filme fresquinho na cabeça aí, uma parte do filme se dá sobre como é que um Blade Runner, uma pessoa que investiga os replicantes, discerne quem é replicante ou não. Então, ali é um teste para você descobrir se você está falando com uma máquina ou se você está falando com um humano. Ou seja, a gente está falando de coisas numa tecnologia, numa ficção de 1982, que é uma outra data importante, que é a data do filme, que vem lá de 1941 e antes, né? Até porque se o Alan Turing começou a pensar sobre isso, é porque alguma coisa ele leu, alguma coisa chegou para ele e ele começou a pensar nessas coisas. E aí, em 1982, que é o ano do filme, é o ano também que os computadores jogam xadrez, começam a jogar xadrez para valer. Então, computador já jogava xadrez em 1982. Não é exatamente uma inteligência, mas é uma coisa bacana, né? Porque eles ganham há muito tempo já de campeões mundiais. Então, o Garry Kasparov foi um que perdeu para o Deep Blue, que era o computador mais bacana que a IBM tinha. E os computadores já ganham das pessoas no xadrez há algum tempo. Mas numa outra data que eu peguei aqui, que é 2017, os computadores eles ganharam de humanos jogando um jogo chamado Go. E aí, para vocês terem uma ideia, a cada jogada, no Go, você tem mais possibilidades de jogadas para frente do que existem átomos no universo. Então é um negócio... É diferente a abordagem de você fazer uma máquina jogar xadrez, que é um jogo matematicamente bem restrito em termos de capacidade de computação, né? Para um ser humano é um desafio, mas para um computador, mapear literalmente todas as jogadas do xadrez é algo muito factível hoje em dia, já há algum tempo. E hoje a gente já está num outro patamar. As máquinas que a gente trabalha, elas já conseguem fazer coisas mais difíceis que isso. E com uma curiosidade, as máquinas que ganharam os jogos de Go, do grande campeão de Go, que é o Lee Sedol, é um sul-coreano, elas jogaram o jogo de uma maneira que os humanos não jogavam. Ou seja, parece que a gente realmente esbarrou numa coisa de criação de máquina. Então é um outro patamar se a gente estiver falando de inteligência artificial. Esse campo que a gente está falando lá já desde 1941 com a inteligência de máquina que o Alan Turing propôs. Uma outra data que tem aqui, além de 1982, é 1985, que é onde se passa o presente do filme Back to the Future. E aí no filme Back to the Future ele volta para 1955 e depois ele vem para 2015. Ou seja, quando a gente fala do Blade Runner, a gente está falando no futuro do Back to the Future. Então, eu sei que fica um pouco confuso, né? O futuro do passado do outro filme é o presente do atual que começou lá no passado.
Então, tem algumas datas aí, que eu coloquei para vocês, que eu vou procurar explorar em termos de o que é essa inteligência artificial que a gente fala hoje. O que isso tem a ver com esses androides, esses replicantes que aparecem no filme? E, muito importante, qual é a diferença entre inteligência e consciência? Que essa é uma questão fundamental quando a gente quer perceber a parte, vamos dizer assim, mais transcendental do que seja a inteligência artificial gerada pelos nossos computadores. Será que um dia um computador vai saber quem ele é? Em que isso nos afeta? Então, vamos continuar com a nossa mesa redonda aqui. As mesas redondas, né? Tem 4. E eu só deixo para vocês uma pergunta para vocês responderem lá no final. Em que parte do filme Blade Runner tem alguma coisa a ver com turismo? Depois vocês me respondem. Você não é um homem bom? Então, a pergunta que no final do filme Roy faz pro Descartes, que é o cara que está tentando matar ele, né? E vejam, matar não porque ele quer, ele jamais pensou sobre isso, não porque ele está sendo, não em defesa própria, né? Porque ele está sendo ameaçado, mas matar porque alguém decidiu que isso deveria ser feito e pronto. Jamais foi questionado isso, né? Por que matar replicantes? Mas o Roy que está naquele jogo filosófico com o Descartes vai perguntar para ele justamente, né? Para o seu assassino potencial ali. Você não é um homem bom? Eu achei que vocês tinham que ser bons. Vejam, é um replicante falando isso para supostamente alguém que ele pensa que é um ser humano, porque se está tentando matar ele, né? A princípio, né? O Roy pensa que Descartes é ser humano. E coloca essa questão, né? E depois vai dizer o seguinte: irracional da sua parte essa ação que você teve, irracional. E depois ainda diz anti-esportivo. Ou seja, o Roy, que é um replicante declarado pelo filme, xinga o outro que eles pressupõem até então que seja um ser humano, com argumentos que são levantados por filósofos e sociólogos, que são exatamente atributos essenciais do ser humano, atributos da humanidade. Então, ser bom é um atributo do humano, né? Cachorros não são bons. O pessoal estava aqui brincando, né, que eu não posso ter um filho cachorro. Meu filho é um cachorro, né? Ele é meu filho, eu posso dizer que ele é o meu filho. Eu não posso dizer que ele é ser humano. Ele é um cachorro. Mas aí eu posso dizer o que eu quiser, né? Até que ele é amarelo, ele é branquinho, tá? Mas posso chamar ele do que eu quiser. Mas ele não, a natureza, a essência dele, né, é canino, não é humano. Mas bondade é um atributo que só seres humanos podem ter. Rousseau explica isso muito bem. Eu gosto da explicação dele. Rousseau vai dizer o seguinte: caridade, senso de compaixão, até os animais têm. Até os animais podem ter. A gente vê filmezinhos, às vezes, nesses documentários do mundo animal, né? Um predador que caça, por exemplo, né? Tem um clássico que é uma leoa, né? Uma leoa tá com fome, né? Sai para caçar e mata um macaco. Mas quando mata o macaco, vê que tem um macaquinho, um bebê colado no corpo morto da mãe, né? E a leoa não come a mãe e cuida do macaquinho. Ensina o macaquinho a subir em árvore, não sei o quê, né? Compaixão. Animais são capazes de compaixão, até animais, né? Não é isso que é bondade. Bondade é um pouquinho mais.
capacidade de amor, de auto-amor, de amor ao próximo. Isso é que nos diferencia dos animais. Isso é um dos pontos, né, que para a sociologia nos diferencia, né, dos animais. Então, a capacidade de bondade, que é um pouco mais do que isso. Um outro ponto que nos diferencia dos animais é a racionalidade. Tanto que Roy acusa o seu assassino. Irracional de sua parte. Né? Isso é uma coisa que deveria e fere, de fato, Descartes. Né? Ele é ferido por essas palavras. Mais do que quando o Roy fere ele fisicamente. Né? Você percebe que dói. E dói por quê? Porque ele deveria ser racional. Porque um ser humano, para se exercer plenamente como ser humano, deveria fazer uso de sua racionalidade. E aí eu vou pegar Kant, né? O que seria isso? Ele mesmo vai propor 2 tipos de racionalidade, mas eu vou usar o que eu gosto mais, claro, que ele fala o seguinte, uma máxima universal que isso nos faria humanos, né? Age de forma que a tua ação possa ser universalizada. Então, assim, se eu tiver dúvidas entre como é que eu devo agir, é muito fácil eu descobrir o que é certo e o que é errado, o que é racional e o que não é, se eu extrapolar isso para o universo. Então, por exemplo, eu estou comendo uma bala, num dia gostoso, quente de novembro, né? Bem úmido aqui do Rio de Janeiro, de Niterói, e a bala está evidentemente toda melecada, né? Aquele papel assim que fica grudando na mão e tal, né? Uma coisa assim, todo mundo já passou por esse sentimento delicioso. E aí eu coloco a bala na boca, fico com a mão toda melecada e fico com aquele papel e penso assim, bom, eu devo me livrar logo desse papel, porque este papel é lixo, não me serve mais, a bala já está na minha boca, certo? Então, o que fazer com esse papel? A ação mais rápida e pensada seria largá-lo. Largá-lo quer dizer que ele vai para o chão. E aí, assim, isso é ético ou não é? Bom, é fácil descobrir. É só pensar o seguinte para Kant. Se todas as pessoas que estiverem aqui comessem uma bala neste momento e largassem o papel no chão, não seria só um papelzinho no chão. Seria um monte de lixo. Certo? Bom, então, não é ético. Isso não é uma ação boa, não é uma ação racional. Fácil. A gente pode fazer isso em todas as situações da nossa vida. Tem muitas situações que a gente não sabe se é certo ou se é errado. Bom, se todo mundo resolvesse fazer isso. Se Descartes tivesse feito isso quando alguém mandou ele matar um replicante e pensasse, bom, se todo mundo saísse por aí matando os outros só porque alguém mandou, né? Talvez isso não fosse racional, certo? Não parece, né? Não parece bom, não parece racional. E por último, o Roy vai dizer o seguinte, esse ato que você teve foi antiesportivo. Na verdade, foi antiético. Por quê? Porque ele atingiu uma pessoa pelas costas e uma pessoa sem capacidade de defesa naquele momento, certo? Foi mais do que antiesportivo, foi antiético. Mas vamos pegar o antiesportivo. Antiesportivo quer dizer falta de espírito de grupo, de espírito de equipe, né? De espírito de sociedade. Aí a gente pode voltar a Rousseau, por exemplo. O que nos torna humanos, né? Construir sociedades. Sociedades o quê? Eticamente fundamentadas. Sociedades baseadas em quê? Na racionalidade, no uso racional dos recursos. Sociedades baseadas em quê? Sociedades baseadas no bem comum, sociedades baseadas nos outros, sociedades baseadas em que nós somos um corpo maior. Nós estamos com os outros e somos com os outros, né? A ideia de individualismo, ela não combina muito com essa linha filosófico-sociológica, né, que eu trouxe nesse momento, né? Mas depois a gente pode falar disso num outro momento. Falei para vocês, né, que eu tenho 2 filhos e quando eu estava vindo para cá, eu estava conversando com o mais novo e eu disse, filho, a mãe está vindo e tal. Mãe, você pode me levar junto? Não, não pode. E aí o mais velho perguntou, mãe, o que você vai fazer mesmo lá? Não, filho, eu vou participar de uma mesa redonda. Mãe, lá na escola também tem uma mesa redonda, eu posso ir com você? Né? Nós não podemos deixar as pessoas de fora. Nunca.
Quando a Diana falou, não, o tema é ciência e tecnologia, logo me veio uma coisa que a gente está falando hoje, que está entrando dentro da indústria, vai entrar dentro do comércio, dentro de todas as atividades, que é a indústria 4.0. Né? Nós podemos dizer que a indústria passou por vários estágios, desde o início da Revolução Industrial, quando vem as máquinas a vapor e tal, que não foi uma coisa ruim, ao meu ponto de vista, né, de engenheira, porque que acontecia? As pessoas estavam ou sem trabalho, porque saíram de lá do meio, né, da agricultura, o negócio não funcionava bem, elas precisavam comer, né, ou estavam no pós-guerra, né, então, as mulheres que tinham marido, ou eles estavam inválidos, né, ou estavam viúvas. As que tinham casa não tinham o que comer, né? E as que não tinham o que comer, né, junto com as outras que também tinham casa, não tinham onde morar. E mais os filhos. Então, o que sobrava para elas? Né? O que sobrava para essas crianças? Vamos para a indústria. Lá eles ocupavam o seu tempo, chegavam no final do dia com aquela sensação, eu fiz alguma coisa que preste, eu fiz alguma coisa, quando estavam vivos e estavam com todos os seus dedos, né? E os filhos também estavam ocupados. E eles conseguiam comer, né? E hoje é isso que a gente faz, né? Nós saímos de manhã, saímos para trabalhar, né? Desempenhar as nossas funções e tal, ou trabalhar em casa também, porque não, a dona de casa também trabalha, né? Não, o que a sua mãe faz? A minha mãe não faz nada. Não, isso não existe. Se a sua mãe lava a sua roupa, se a sua mãe cozinha, né, ela faz também alguma coisa. O trabalho dela também existe. Pode não ser remunerado, como talvez o teu, mas também existe. Nós trabalhamos. O que acontece na indústria 4.0? Né? Nós precisamos evoluir de alguma maneira. Hoje em dia, todos vocês usam, como é que chama aqui, transporte coletivo? Ônibus, lotação, ônibus. Todo mundo usa ônibus? Sim, todo mundo anda de carro também, né? Bom, todo mundo também acha horrível uma pessoa ter que ficar suportando 600 graus para derreter um metal. Você acha que é possível? Isso é viável? Isso é humano? Permitir que uma pessoa fique em frente a um forno que está aquecido a 600 graus, você acha que é humano? Não. Mas você vai deixar de usar o seu carro, vai deixar de usar a lotação? Não, né? Porque ele é feito de metal. Então, tudo nesse mundo tem dualidade. Tudo tem dualidade. E a indústria 4.0 vem para quê? Hoje a gente já sabe que tem automação, existem as máquinas para fazer uma série de coisas, né? Mas nós precisamos com que essas máquinas funcionem. E há, sim, a manutenção, a gestão dessas máquinas. Então, a indústria 4.0 vem para quê? Fazer com que essas máquinas, que já são automáticas, vamos dizer assim, fiquem mais autônomas. Elas mesmas consigam identificar os seus problemas, vamos dizer assim, né? E se autocorrigir. Então, indiretamente, não precisaria mais de nós ali naquele processo. Será que isso é bom? Né? Será que é necessário realmente isso? Até que ponto? Né? Você não vai começar agora só ir e voltar do seu trabalho a pé por causa disso. Né? Você vai continuar utilizando o seu carro. Então, não tem processo de volta, ao meu ver. Não existe mais processo de volta. Depende de cada um de nós, dentro do que a gente faz, né? Propor e agir, né? De maneira que isso não venha trazer um malefício para o outro. Quando você coloca simplesmente a hora, não, mas isso é o dono da empresa, ele só está pensando em dinheiro. Né? Ele vai automatizar tudo aqui, as pessoas vão perder emprego e tal. Mas na hora que você está comendo o teu ovo lá, né? Você comprou o ovo no mercado, você está preocupado se quem tirou aquele ovo lá da granja da galinha foi uma pessoa, foi uma máquina? Você está preocupado com isso? Não. Então, hoje já existem máquinas, por exemplo, eu trabalho na área mais agrícola do Brasil, é uma área bem agrícola, tem pecuária e tal, e lá tem muita granja, né?
grandes pavilhões, onde ficam todas as galinhas lá, né? Colocando seus ovinhos todos os dias. E isso é um processo bem manual, né? O ovo a gente sabe que é uma coisa delicada. Então, cada um vai lá, retira, depois passa num processo, num raio-x, para ver se aquele ovinho, né, não tem nenhum pintinho ali dentro, né? Para que você não abra o ovinho lá e tome uma surpresa, né? Em vez de fazer um omelete, vai fazer um pintinho na frigideira. Então, tem todo um processo, até aquilo chegar na tua mesa, né? Hoje, uma granja, ela emprega em torno de 150 pessoas. Uma granja que não é automatizada. Uma granja que já tem hoje a tecnologia 4.0, a mesma granja, com a mesma produtividade, precisa somente de 30 pessoas para funcionar. Então, é muita diferença. É muita diferença. Nem sempre a gente vê o processo das coisas quando a gente compra. Então, a gente também não pode ficar completamente ao contrário disso, mas a gente precisa saber o que está acontecendo. Precisa saber o que está acontecendo. Outra questão de tecnologia que é bem interessante, que é na área médica, que a gente faz da bioengenharia, e é muito o que eles fazem lá, né? Hoje a gente já tem pernas nessas pessoas que sofreram algum acidente, ou pessoas que têm alguma necessidade especial, e você vê, né? Nossa, já tem aquela... A menina, como é que é o nome dela? Aquela... A Laís, né? Que sofreu aquele acidente, e hoje ela consegue ficar de pé, né? Então, a tecnologia não somente só para as coisas ruins, mas para as coisas boas também, né? Então, vocês pensem no dia a dia de vocês hoje, né? O que a tecnologia está influenciando o meu dia a dia, né? O que a tecnologia está influenciando no meu dia a dia de bom e de ruim? E quais são as escolhas que eu posso fazer para melhorar a minha vida e a vida do outro através das minhas escolhas? Tá ok? Pensem nisso. Muito bem. Talvez eu vou complementar a fala da Rosane e do Adonai, né? Então, primeiro nessa questão da inteligência artificial e da sustentabilidade, né? Quando você vê o filme, né, dá a entender que boa parte da população saiu do planeta Terra. Aí uma coisa que não está claro, eu não li o livro, eu não sei se essa informação tem no livro, mas, por exemplo, as pessoas que saíram da Terra estão numa situação melhor do que as que ficaram na Terra? Então, você me passou o livro, né? Eu li um pedaço, é muito interessante. Mas, justamente, né, a Terra, a ideia é que em 2019 a Terra tenha se tornado um local praticamente inabitável. Por isso que os animais são raríssimos e que a gente tem replicantes de animais, né? Também, e que acaba se tornando um status ter um animal, porque se vocês perceberam no filme não tem vegetais, não tem, tem pouca vida, né? O que me causa estranheza é que tem muito ser humano ali, né? Eu acho que aquilo ali não faz muito sentido. Mas a ideia é que as pessoas tenham saído da Terra para outras colônias onde o sonho dourado, e isso é interessante, né? O que a propaganda, o que o capitalismo vende, né? E vejam que, inclusive, o central, a organização, eu estudo organizações, né? Sou da área de estudos organizacionais. A organização central ali naquele filme não é o Estado, não é nada disso, mas é uma empresa, e eles deixam isso claro, né? Nas empresas Tyrell, né? E inclusive a empresa ela tem um formato de pirâmide, que é o formato que as sociedades, que as nossas sociedades, tanto não só no Egito, mas aqui em Maia, enfim, que as nossas sociedades antigas elegeram por ser um formato muito interessante matematicamente, mas também um formato que nos eleva a Deus, a transcendentalidade, né? E um formato que também, por isso, impõe uma relação de poder, de controle, né? Então, essa organização, que é a organização central, ela é uma empresa que diz que a sua missão é comércio, e nessa sociedade eles vendem o sonho, a aspiração de que as pessoas saiam da Terra, porque já se tornou um local inabitável, com carência de seres vivos, porque
vida e a morte é uma coisa, né, muito presente, e oferece que as pessoas vão viver em colônias, onde inclusive não precisem trabalhar, como fala a Rose, que é um valor importante, serem úteis, porque os replicantes vão ser escravos. Porque no filme o Roy fala de guerras, né? Então, fala, mas eles não vendem isso. O Roy, que é replicante, diz que viu as guerras, mas eles vendem que é uma vida pacífica e maravilhosa fora da Terra, né? Então, uma pergunta que eu coloco para vocês refletirem é a seguinte: primeiro, esse futuro do Blade Runner é melhor do que o nosso presente aqui? Vocês queriam ter um futuro como aquele ou não, né? E aí, a pergunta do psicólogo Pinker, né? O presente de hoje é melhor do que o passado? Você acha que a humanidade melhorou ou não, né? Será que a gente está melhor se comparado a 100 anos atrás, 200 anos atrás? A humanidade está melhorando ou está, né? E nessa evolução, né, deixa eu colocar uma outra reflexão, né? A gente vê na notícia do jornal, né? Não, o Brasil só cresceu 0,5%, né? Só cresceu 0,2%. Imagine se todos os países crescessem 10% ao ano. Então, vai ficar todo mundo feliz, né? Todo mundo crescendo a 10% ao ano, né? Será que dá para todos os países crescerem a 10% ao ano? Ou se isso acontecer, nós vamos acabar que nem Blade Runner, né? Com o planeta destruído, né? Então, uma reflexão em cima do que a Rosane disse, né? Em cima do Adonai, semana passada saiu uma palestra TED, onde a pesquisadora falava sobre inteligência artificial, né? E aí uma reflexão que ela colocava é que ela dizia assim, olha, no momento não é tanto se a inteligência artificial vai ganhar consciência e vai acabar querendo nos eliminar, né? Mas justamente o contrário, que a inteligência artificial o que ela faz é seguir o que a gente manda. E aí que está o perigo, né? Então ele mostra um caso, o probleminha é a inteligência artificial conseguir atravessar obstáculos, né? Esse foi o que o humano falou. Atravesse esses obstáculos aí com pernas, né? Sabe o que a inteligência artificial fez? Criou uma perna gigantesca. De fato, isso resolve o problema de maneira ótima, mas não é, digamos, aquilo que você esperaria, que você faria, né? Então, uma das preocupações atuais é você ter a comunicação, né, de forma a passar o problema em todos os seus detalhes. Que às vezes você se comunica, parece o problema você tem um gene e tem os 3 pedidos, né? Se você não fizer o pedido certinho, né? Já foi, você pediu para fazer isso, então pronto, né? Então eram essas 2 reflexões, né? Bom, então, voltando ao tema da tecnologia, o que a gente tem de mais interessante no filme e na nossa realidade? O filme fala dos androides. Os androides são uma mistura de hardware, né, da parte física, e o software, que, já que eles são a máquina, eles rodam algum tipo de software. O que a gente tem hoje? Os robôs que a gente tem hoje não estão nem perto de qualquer coisa parecida com Android. A gente não tem, ainda hoje, pelo menos, vamos dizer assim, nada que seja cientificamente conhecido, divulgado, se existe, está dentro de algum laboratório militar que ninguém conhece, a gente não tem um robô capaz de correr. Correr que nem humano a gente não tem. Um robô para entrar num lugar cheio de obstáculos, ele ainda tem muitos problemas hoje. De recuperar o seu equilíbrio conforme vai se mexendo, se pisa em alguma coisa que se desloca rapidamente. Tem competições mundiais aí de robôs para essas coisas que eles mostram várias dificuldades para a gente ter alguma coisa parecida com o Android, né? Então a gente já tem, é claro, a gente já tem robôs que desarmam bomba, a gente já tem robô que entra em lugar que está pegando fogo, a gente já tem robô que é capaz de entrar em ambientes tóxicos que a gente não entra. E assim, no geral, a gente não está próximo de um Android que você olhando, você não faz diferença dele para uma pessoa. Seja pelos movimentos, pela naturalidade do que faz, pela capacidade de correr, pular, virar, né? A gente ainda está um pouco longe disso nesse 2019
dessa realidade alternativa em relação à do filme. Por outro lado, a gente tem a parte do software. A parte do software, ela não está toda dentro de um Android, mas ela está distribuída por várias atividades nossas. A gente já tem gente escolhendo roupa pela gente. A gente tem inteligência artificial recomendando o que você comprar. A gente tem inteligência artificial fazendo inferências sobre a sua atividade no Facebook para dizer daqui a quanto tempo você vai parar de namorar a pessoa que você está namorando agora. Você tem maneiras de pesquisar possibilidades de diagnóstico de câncer com uma rapidez que você nunca teve antes. É claro que ultimamente deram uma parada nisso, né? É uma característica, né? Um serviço prestado pelo Watson da IBM, que é uma plataforma de inteligência artificial, que deram uma parada no diagnóstico de câncer porque teve alguns erros que foram detectados. Então, eles deram um passo atrás e estão colocando mais gente no final da cadeia de decisão para avaliar realmente se é câncer, que tipo de câncer que é e tal. Mas a gente tem algoritmo que verifica isso. A gente tem algoritmo que verifica e faz a transação de ações na Bolsa de Valores. Então, essa junção que o Android, na ficção, mostra para a gente, de hardware e software, ainda não é perfeita na nossa realidade atual. Mas eu diria que a gente está avançando mais na questão do algoritmo do que na questão do robô físico. E aí, vou corroborar aqui uma fala do Humberto, que é: será que essas coisas vão ser boas para a gente? Vão ser positivas? Será que o medo é que a inteligência artificial faça o que a gente faz? Porque uma das coisas interessantes que aconteceram com algoritmos ultimamente são negativas. Uma é o que rola nas conversas de internet é que um algoritmo do Facebook virou neonazista. O que aconteceu? O algoritmo foi colocado para funcionar a fim de capturar o discurso que aparecia nas redes. Conforme ele foi capturando o discurso de ódio, e para ele, ódio ou amor não são categorias que são, vamos dizer assim, não são um sentimento, né? São apenas categorias. Para ele, ódio ou amor é uma coisa indiferente. Como ele viu que o ódio estava bombando, ele se tornou odiento, odioso, odiador, ou qualquer coisa do gênero, né? Então, tiveram que tirar o cara do ar, porque o cara começou a propagar conteúdo neonazista direto. E um outro caso foi um caso em que também uma inteligência artificial do Facebook parece que desenvolveu uma linguagem própria e ninguém conseguia entender o que elas estavam falando. Aí fala, pô, como é que eu vou ficar trabalhando com um negócio que eu não sei o que está dizendo? E cortaram ela do caminho. Esses são os casos assim mais, vamos dizer, Blade Runner da parada, né? Mas a gente tem outras coisas. Hoje em dia, em países como, especialmente Estados Unidos, todas as pessoas estão sendo ranqueadas para receber crédito por algoritmos. E os algoritmos, se alguém tiver alguma dúvida sobre os detalhes disso, pode procurar um livro de uma pessoa chamada Cat O'Neill, né? A Cat O'Neill tem um livro chamado Weapons of Math Destruction, né? Em inglês fica bacaninha porque math e mass, né, matemática e massa, são parecidos, né? Mas em vez de ser armas de destruição em massa, são armas de destruição matemáticas. E ela mostra como os algoritmos que a gente está usando, muito parecido conosco, se tornam preconceituosos. Existe, inclusive, um algoritmo que ajuda os juízes a determinar a sentença das pessoas.
E as sentenças, elas são tão enviesadas quanto a nossa sociedade é. Então, as pessoas de determinada cor, de determinada etnia, de determinado bairro, de determinado perfil financeiro, elas recebem penas mais severas do que outras. Então, o Blade Runner está botando para a gente observar um androide, uma união de hardware e software, que a gente fez à nossa semelhança, inclusive para fazer serviços que a gente não quer. E como é que a gente está em 2019? Eu boto um algoritmo na minha frente, discrimino você dele e digo que isso é uma coisa técnica. É o algoritmo que está fazendo. Então, a gente andou, né? O filme é de 1982, a gente está 37 anos depois, em 2019, e a gente já aprendeu a fazer máquina preconceituosa. Então, o Humberto pergunta se a humanidade está melhor do que há 100 anos. Talvez quem me conheça de sala de aula e tal até ache estranho, mas eu digo que está. Né? A humanidade é melhor hoje do que era há 100 anos, do que era há 200, do que era há 500. A gente hoje tem muito menos expectativa de que uma horda de hunos invada, né? Os paraguaios resolvam invadir o Brasil, matar os homens, assimilar as mulheres e cortar a cabeça dos idosos ou coisa do tipo. A gente não morre mais de doenças horrorosas, né? Tirando agora o regresso do pessoal que acha que vacina é para enfiar um chip no teu cérebro para te controlar, mas isso ainda é uma galera marginal. A gente está fazendo essas coisas e a gente está melhor do que estava. A gente consegue hoje, mesmo com toda a desigualdade, toda a iniquidade, todo o atraso. Nossas vidas são curtas, pessoal. A gente, durante elas, vê as coisas indo e voltando. Parece que tudo se perdeu, mas não é bem assim. Retomando até a questão do suicídio, né? Não se suicide. Provavelmente, se está muito ruim, é porque as coisas, por probabilidade, vão melhorar lá na frente. Então, o que o filme mostra para a gente, essa junção aí, a gente está mais avançado numa parte, menos avançado na outra, mas ainda estamos sujeitos a nós mesmos. Mesmo com a matemática muito desenvolvida, com a capacidade de computação muito avançada, a gente tem a tal da lei de Moore, né, em que a capacidade de computar mais ou menos dobra a cada 2 anos, só que a gente ainda tem dificuldade para fazer algoritmos, fazer programas que sejam melhores do que os nossos preconceitos. Mas a gente vai andando e vamos ver o que o pessoal aqui, que está num nível maior de abstração, filosofia e amor, tem para dizer para a gente mais sobre o filme. Bom, conhecendo a Adonai, acho que foi uma deixa irônica para mim. Então, pegando o link do que a Adonai fala, será possível mesmo que alguém produza algo melhor do que si próprio? É claro que a Rose vai dizer que sim, que é mãe, né? O Adonai vai dizer que sim, que é pai, enfim, né? Sim, não, mas... Então, a pergunta é... Descartes faz bem no início do filme, né? Por que eles se arriscam tanto voltando para a Terra? E o oficial lá de polícia não sabe responder. E ele vai um pouco atrás dessa questão também, não só atrás das suas vítimas, né? Mas ele vai um pouco atrás dessa questão. E o Adonai me respondeu logo, a gente acabou de fazer um making off aí, né? Para viver mais, porque eles sabem que vão morrer. Bom, a gente também sabe, né? É isso que define um ser humano. E aí talvez a pergunta não seja isso, seja o que é viver. E para responder o que é viver, uma possibilidade que a sociedade usou e usa até hoje é
fazer aquele eterno retorno, a busca do que falta, do elo perdido, né? A busca do seu Criador. Que é justamente o que o Roy consegue no final do filme, né? Um pouco antes do final. E ele chama o engenheiro que o criou de pai. E diz, e fala alguma coisa do tipo, é possível o Criador, né, ver a sua criatura e corrigir a sua criatura? Porque ele entende que o vírus que foi colocado nele, ou seja, a sentença de morte nele é um erro. Ele vai ao Criador pedir correção do que ele acha que é um erro. E o Criador dele disse, não pode. Todas as tentativas que nós fizemos, nós não conseguimos. Um pouco cínico, né, do Criador, porque se ele diz no início que aquilo não passa de um experimento e que aquilo é um negócio e que ele é um empresário, ele sabe que fez aquilo de propósito e, na verdade, a pergunta que o Descartes não faz e que deveria ter feito é por que matar os replicantes? É porque o Criador dele mandou matar. Porque o Criador dele não quer que a criatura suplante o Criador. Agora, a pergunta que é mais interessante, porque, veja bem, quando eu era criança, lá no 3º ano, eu aprendi em ciências, se todo mundo aprendeu aqui vai lembrar, uma coisa assim que marcou minha vida, que eu achei assim, o primeiro estalo fantástico de conhecimento. E a professorinha lá dizia assim, o que é um ser humano? O que define um ser vivo? O ser vivo é aquele que nasce, cresce, se reproduz e morre. Se reproduz. Quando eu estava lá no 2º grau, surto de AIDS e tal, década de 80, cidade portuária, né, minha e da Rose, e começou a cair no vestibular. O HIV é um ser vivo ou não é? Por quê? Porque o HIV é um retrovírus e ele não se reproduz. Então a resposta certa do vestibular da época é não. Não é um ser vivo. Mas mata outros, né? Enfim, né? Mas nasce, cresce e morre. Ele não se reproduz sozinho porque ele tem o RNA, não tem o DNA, né? Então ele usa o DNA da célula que ele se hospeda, né? Um pouco de biologia aqui, né? Não sei se a biologia já evoluiu, já responde diferente. Mas nasce, cresce, se reproduz e morre. Isso serve para a planta, serve para o meu cachorro e serve para a gente. Quer dizer, a gente falou de outros atributos que só servem, né, para seres humanos. Buscar o Criador, fazer perguntas e buscar respostas só define a vida de um ser humano. Não serve para definir a vida de plantas. A pergunta que vem depois seria, será que... eu particularmente não me reproduzi biologicamente. Não vivi? É uma pergunta. Né? Assim como o retrovírus não é um ser vivo, porque não se reproduz. Certo? Então, o que nos faz viver? O que nos faz sermos vivos? Então, vejam aí, não é só o que nos faz humanos. Posto que a morte está dada, porque vejam, então é ilógico, o Roy e os outros replicantes voltam para a Terra, arriscam a vida em busca de viver. Vejam. Sendo que a morte está dada para eles e para nós. Não é? Não seria tempo melhor gasto se eles ficassem vivendo? Por que a gente retorna? Por que a gente se faz perguntas? Por que a gente busca? Eu vou aproveitar a onda aqui, o refluxo, e vou dar uma fechada aqui no que eu tinha para dizer sobre tecnologia, para a gente terminar numa vibe mais positiva e elevada com a Rosane e o Humberto. Então, o que aconteceu no nosso ambiente
que a gente está debatendo atualmente. Aconteceu o avanço desse negócio que a gente chama capacidade de computação e o advento do que a gente trata como inteligência artificial. E uma das questões, que o Humberto depois talvez até complete aí para arrematar isso, será que vai derivar consciência dessa inteligência? Porque a gente já tem máquinas inteligentes. A gente não tem ainda máquinas muito inteligentes de propósito geral, porque nós somos uma máquina de propósito geral. Diana estuda filosofia, Rosane engenheira, Humberto fala das coisas em termos matemáticos, eu tento entender um pouco do que eles falam e traduzir em alguma coisa que os meus alunos conseguem capturar numa sala de aula. A gente faz coisas diferentes. Durante a nossa vida, a gente faz coisas diferentes, a gente se interessa por coisas diferentes. O cara é engenheiro e estuda música. O cara é carpinteiro e fica assistindo vídeos sobre física quântica. Então, nós somos pessoas de propósito geral. A gente corre, a gente nada, a gente cria. As nossas inteligências artificiais ainda são muito boas em coisas específicas. A gente ainda não conseguiu criar uma que trabalhe com essa gama de possibilidades que cada ser humano tem. Então, qual é a questão daí? Pô, professor, então a gente já tem inteligência artificial. Inteligência tem, mas inteligência e consciência são coisas diferentes. Quem fala sobre a mente, quem estuda sobre a mente, está dividido basicamente em dois campos. O pessoal que pensa que a mente é mais do que a parte física, esses são os dualistas, e as pessoas que pensam que a mente é o cérebro, esses são os materialistas. Então, pensa bem, para um materialista, é quase certo que a gente vai ter consciência em coisas artificiais. Por quê? Se a gente já está conseguindo começar a mapear o cérebro, se é uma questão de capacidade tecnológica, que a nossa está se desenvolvendo muito rapidamente, e a consciência é derivada do físico, ela é um fenômeno do físico, ela pode emergir de um ser inteligente artificial. Até porque nós somos vida da não vida, né? Átomos, moléculas, aminoácidos, vida. E, de repente, estamos aqui usando o microfone, falando coisas, conjecturando, pensando sobre a vida. Então, uma questão importante é, para nós, para o nosso uso hoje, para o prático, a gente já tem muita coisa. E ela vai se desenvolver. A inteligência artificial, sem dúvida, vai se desenvolver. Se ela vai virar consciência é uma outra questão. Até porque a gente já tem estudos sobre utilizar componentes eletrônicos orgânicos. Imagina, um chip vivo. Será que um chip vivo acaba tendo consciência de que é um chip? De que é diferente de mim? É diferente de você? Então, esse é um ponto que eu queria deixar nas minhas conclusões. Inteligência é uma coisa, consciência é outra. Se a gente for ter medo das máquinas, é porque a gente deve ter medo se um dia elas se tornarem conscientes. E sendo conscientes, se por acaso vão achar que a gente é dispensável. Né? Isso é uma questão. A segunda questão, mais também aqui terrena, é a questão do emprego, né? Do trabalho. Pessoal, estamos sendo substituídos por máquinas, mais basicamente por algoritmos. Ponto. Em termos de indústria, isso já aconteceu. A indústria tem cada vez menos gente, cada vez mais gente cuidando de máquina, né? E as pessoas foram sendo realocadas. Durante a expansão industrial, durante a revolução industrial que a gente teve, nos últimos 200 anos, isso é um fenômeno recente. Nos últimos 200 anos, essas pessoas mudaram, foram fazer outras coisas.
mas era uma humanidade de menos de 1 bilhão de pessoas, que hoje é uma humanidade de 8, indo para uns 11, né? Supõe-se que lá pelos 11 a humanidade começa a estabilizar e aí a gente pode ter até uma queda de população lá adiante. Estamos sendo substituídos. Na parte do trabalho físico, em grande parte já fomos, estamos sendo substituídos no intelectual. Uma empresa de contabilidade há 30 anos tinha 200 pessoas, hoje tem 2. Todo mundo manda suas notas fiscais, etc. O que já não está indo direto digitalmente, você digitaliza, manda para o contador, o cara entra lá, aperta um botão, fecha, e a maioria dos caras que são contadores e tal estão trabalhando em engenharia tributária, né? Um nível lá mais acima. Então, hoje, se a gente quer se afastar do medo do desemprego, a gente vai ter que ser artista, que artista não é algoritmizável, ou a gente vai ter que ser engenheiro. Ou você está do lado de arrumar a máquina, ou você está do lado de que ninguém consegue capturar o que você faz. Então, não se assustem com isso. É o que vai ser da nossa vida social daqui a um tempo. E eu espero, e aí a minha crença na humanidade, é que a gente vai resolver a questão de como uma sociedade de trabalhadores vai sobreviver sem o trabalho. Renda básica universal, etc. e tal, são coisas que podem vir por aí. E último, que eu acho que eu tenho que sempre falar alguma coisa para emocionar as pessoas, né? Vocês não podem sair daqui achando que eu sou só um ogro materialista que fala de desemprego e tal. Eu acho que uma parte essencial da tecnologia, como ela usa hoje, como eu uso, eu acho que uma das coisas mais preciosas para mim em termos de tecnologia são áudios, vídeos e fotos. As minhas estão na nuvem, em 4 HDs diferentes, em 2 computadores, porque eu realmente tenho medo de perdê-las. A vida, para mim, em grande parte, memória. Sem memória, né? Eu prego que a próxima desenvolvimento do ser humano seja um botão de desliga. A gente tem que ter um botão de desliga, que quando você notar que você já não conhece mais ninguém, que você não está entendendo mais nada, quando você começar a ver a pessoa que morreu há 50 anos achar que ela está viva, você devia ter um lugar, até tem que ser de difícil acesso, tá? Para você não pensar nisso em hora errada, para você ir lá e desligar. Sem memória, não tem porquê. E o filme basicamente acaba, porque depois o Deckard fugindo com a Rachel, é uma coisa bonitinha e tal, mas o filme acaba num cara dizendo que os momentos vão ser perdidos para sempre, que nem lágrimas na chuva, né? Tempo de dormir. É a gente dizendo que é importante manter as memórias, é importante seguir adiante, é importante ter quem lembre da gente, e isso é uma construção. A gente não tem que ficar todo dia tendo medo do que está fazendo. A gente precisa fazer as coisas para que as memórias que a gente tem sejam boas e as pessoas lembrem da gente de maneira positiva. No mais, vamos ver o que a ficção científica tem para mostrar para a gente, que ainda vai se diferenciar mais da realidade. Tem agora um outro Blade Runner, né? Vocês já assistiram? 2049, eu não assisti ainda. Só voltando um pouquinho nos algoritmos ali. Não se compara. Voltando aos algoritmos, né? Todo mundo usa o Face aqui, né? Todo mundo usa o Insta, né? E eu vejo alguns colegas e tal reclamando, não, mas porque essa porcaria desse algoritmo aqui sempre... a gente sempre vê o lado ruim e o lado bom, devemos ver o lado ruim e o lado bom das coisas, né? Mas quando você está lá no Face, e isso eu acho que é um momento de fuga da morte também, né? Porque tu vai estar lá fazendo somente coisas que você gosta. E só vai aparecer, justamente pelas buscas das coisas que você gosta, somente mais coisas do que você gosta, para você continuar ali fazendo coisas do que você gosta e, eventualmente, consumindo aquelas coisas que eles vendem e fazendo, né,
é com que a coisa gire, aquele consumismo continue girando ali e você fique imerso naquele mundo somente de felicidade. Porque muitas vezes o que a gente foge é justamente do que é o real, do que está presente para todos nós hoje, né? O trabalho, né? O servir, ele não pode ser considerado para nós uma coisa ruim, né? Nós sabemos que hoje nós vamos trabalhar até morrer, né? E muitas vezes vamos morrer antes, vamos dizer assim, né, de chegar a um ponto, vamos dizer, de extrema felicidade que a gente muitas vezes busca a todo momento, olhando ali, né, passo a passo. Ou é aqui, né, ou é para o lado, né, vai tocando para o lado. Então, a gente precisa cuidar da nossa matéria, do nosso hardware, né? Porque isso, como você viu hoje, não existe ainda um substituto. Por mais que a gente tenha uma perna mecânica, muitas vezes, ou tenha um equipamento que nos coloque de pé, né? Ainda nada substituiu dentro da bioengenharia, substituiu o corpo humano, né? E nem mesmo o software conseguiu, por enquanto, substituir a nossa mente, né? Então, nós precisamos cuidar daquilo que a gente tem hoje. O futuro é importantíssimo, né? Todas essas questões são importantíssimas e a gente precisa discutir sobre isso para lembrar que hoje, né, o nosso dever como ser humano, o que é? Trabalhar e servir ao outro para que o outro possa ter uma vida melhor também, né? Já existe uma máquina que é uma máquina assim... quando eu vi, eu não sabia se eu ficava triste ou feliz, horrorizada. Eu não sei o que passou, qual foram as sensações que passou na minha cabeça, porque era uma máquina automatizada que ela tinha uma série de algoritmos que ela fazia o trabalho de 15 padeiros, fazendo... Você já viu? Tem esse vídeo nas redes, em que ela, com uma extrema delicadeza, fazia pãezinhos e torcia. Sabe? Habilidades que hoje são dadas somente para mim, para você, e para mim, zero, né? Porque eu, para fazer alguma coisa manual... né? Então, são detalhes que hoje somente o ser humano consegue fazer, mas que já não só mais consegue fazer. E pensando naquela questão da... Como é que é? Da renda? Renda básica universal, né? Porque se as máquinas irão nos substituir num futuro próximo ou longínquo, né? E se nós temos que trabalhar, se é isso que a gente faz, a gente acorda e enquanto a gente cresce, a gente tem que fazer alguma coisa, certo? E não somente se reproduzir, apesar de ser muito bom, né? Nós precisamos fazer alguma coisa, né? Então, se nós não precisamos trabalhar mais para nos sustentar, porque as máquinas já farão tudo por nós, né? O que será básico para a minha sobrevivência? Será básico para mim para sobreviver o quê? Ter um cachorro? Né? Será? Né? O que é básico para vocês para sobreviver? Vocês já pensaram nisso? Né? Hoje, se você pensar o que está ao teu alcance, o que é básico para sobreviver? Talvez não seja trabalhar, como a gente falou, no Médicos Sem Fronteiras, talvez seja servir um café, talvez seja eu fazer lá o meu PGRS, verificar dentro da fábrica se está todo mundo usando capacete, se o pessoal sabe usar o capacete. E muitas vezes a pessoa está querendo lá utilizar, por causa de questões pessoais, querendo usar uma saia por cima da vestimenta, e não pode, né? Então, hoje as questões de realidade, da questão toda da tecnologia, ela vem sim muito a nos favorecer, mas não tira de nós a obrigação de fazer pelo outro. E enquanto a gente fizer pelo outro, estejando as máquinas ou não trabalhando ao nosso favor, a gente vai se sentir bem, a gente vai se sentir realizado. E a questão da morte não vai fazer muita diferença. Eu não vou precisar voltar a um outro mundo, né, para tentar viver mais. Pode ser que o botão de desliga ele exista e não precise ser usado, né? Deixa eu arrebatar algumas coisas, né? Primeiro, assim, eu vi um artigo que classificava assim, né? O perigo da inteligência artificial substituir as profissões. Então, ranqueia quais são as profissões
que tem mais chance de sobreviver, né? Sabe qual a profissão que está em primeiro lugar? Ou seja, aquela que as máquinas, nos dias de hoje, teriam mais dificuldade de substituir? Animador de festa infantil. Então, a profissão do futuro é ser animador de festa infantil, que a inteligência artificial não vai ter a sutileza para trabalhar com a garotada, né? Com essa questão da fuga da morte, ou compensação da morte, com a fala de vocês, me veio à mente algo que eu ouvi quando era criança, né? Que antes de morrer, você deveria plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro, né? Hã? Tese conta? Ah, conta. Tese conta. Você lê livro digital, conta? Conta, conta. Ou seja, deixar você sobreviveria, então, por conta do que você fez, né? Que você escreveu, seu filho, e a plantinha aí para a natureza, né? Com relação à inteligência artificial, esse perigo, né? Esse medo que a gente tem, né? Tem gente que já propõe outras coisas, né? Eu aprendi recentemente esse termo, que é centauro. O que é um centauro? É quando uma máquina colabora com um homem, né? Então, dizem assim, né? Máquina ganha de homem, né? Mas um homem com uma máquina ganha de uma máquina. Por exemplo, no xadrez é assim, né? Se você coloca um enxadrista com um computador para jogar contra outro computador, a dupla dinâmica consegue vencer a máquina, né? E também tem a questão da inteligência coletiva, que é quando você coloca pessoas para pensarem nas coisas juntas, né? Então, tem uma outra palestra TED, é bem interessante. Então, vamos apostar num cavalo que vai vencer uma corrida, né? Então, uma coisa é você usar um algoritmo, outra coisa é um especialista dar uma decisão, outra coisa é um grupo de pessoas que talvez não sejam tão especialistas quanto especialistas, mas elas decidem de forma dinâmica. Isso que eu achei interessante. Porque não é do tipo assim, vamos votar. Quem acha que vai ser o cavalo 1? Aí levanta a mão. Não, é uma coisa dinâmica. Eles têm um círculo com os nomes dos cavalos e cada participante tem um imãzinho. Aí você vai puxando, não, eu acho que é esse. Aí eu vejo que a Diana está puxando para cá. Falei, não, de repente eu acho que é por aqui, não. Não é para aqui, para cá, né? E aí, esse tipo de tomada de decisão conjunta e dinâmica, né? Não é que nem você vota uma vez só, reunião departamental, né? Você vota uma vez só, não, né? Ou seja, você vai ajustando o seu voto de acordo com as pessoas, né? E isso dava acerto maior do que especialistas e maior do que algoritmos, né? Então, são esperanças em termos, se a gente tiver que enfrentar a inteligência artificial, né? Desculpa, Humberto. Sim. Mas é porque você consegue ir melhorando a sua previsão conforme os outros. E você também começa a exercer a sua segunda melhor opção, a terceira melhor opção, quando você vê que tudo está... Né? Como é que eu posso colaborar para, de repente, já que a melhor não deu para mim, será que a segunda melhor eu ainda consigo? Então, isso tem funcionado melhor, né? Eu já falei isso com alguns colegas, né? E, por fim, né, eu espero que essa inteligência artificial, até talvez nem tanto a consciência, consiga resolver alguns problemas que eu acho que são iminentes, né? Uma coisa que sempre me preocupa é a falta o problema dos antibióticos, né? Espero que a inteligência artificial consiga resolver o problema dos antibióticos, porque isso me parece ser um problema que está aí batendo na porta da gente, né? Muitas pessoas vão morrer por conta dos antibióticos, né? O que o pessoal diz hoje é que, por tudo que a gente conhece hoje, não se deve apostar na consciência artificial. Então, o caminho é desenvolver inteligência artificial para nosso benefício, né? Ou seja, alinhar os objetivos do homem e da tecnologia. Que tem um outro cara, que é o Kevin Kelly, que ele escreve muito sobre isso, ele diz até que existe um novo ramo da vida, que é o ramo do Technium, que é a tecnologia tem um caminho que ela procura seguir. Então, acho que o centauro aí é essa junção, né? A gente conseguir
realmente usar a tecnologia para resolver problemas de fundo humano, né? Para que resolvam problemas da vida. Dos problemas que a gente já causou, a gente consiga usar a tecnologia para mitigá-los, revertê-los e melhorar. E gostaria de registrar que eu sou fã de carteirinha do filme, né? Blade Runner. Quando saiu o filme, o filme em fita, aquelas fitas antigas eu comprei. Aí quando saiu em DVD eu comprei. Aí quando saiu em Blu-ray eu comprei. E agora eu comprei em streaming, né? Então... Ok. Eu pedi para a Kézia chamar toda a equipe, porque a gente está encaminhando para o final. Depois a gente vai abrir para perguntas. Se alguém já quiser fazer alguma por escrito ou quiser fazer pessoalmente, pode chamar. Mas, então, me cabe nesse momento fazer um fechamento, pelo que eu entendi, né? E eu queria chamar a metáfora da coruja. Quando o caçador de androides Decker entra na empresa Tyrell pela primeira vez, ele entra no crepúsculo. Existe uma simulação ali de crepúsculo. E exatamente quando ele dá o primeiro passo, a coruja voa. Essa coruja está fazendo provavelmente uma alusão à coruja de Minerva. A coruja de Minerva é o que a mitologia nos ensina, que o que? Minerva é a deusa da sabedoria e a coruja é o animal de estimação dela. E ela nos ensina justamente que a sabedoria só abre suas asas, só alça voo ao entardecer. Ao entardecer quer dizer ao entardecer da nossa vida, ou seja, perto da morte. A importância, de novo, da morte para definir a nossa vida. E a sabedoria como aquilo que faz o voo, como aquilo que age. Então, o que move a nossa vida, né? O que move as nossas asas. E logo em seguida, quer dizer, quando a coruja voa, quer dizer, alguma revelação, alguma sabedoria vai ser contada aí. E a sabedoria sai da pergunta que a Rachel faz ao Deckard, né? Ela se incomoda, ela pergunta, você já testou esse teste em você? Ou seja, você já perguntou quem você é para você mesmo? Você tem sabedoria? Você sabe quem você é? E aí depois ela pergunta assim, você já retirou um ser humano? Que é uma pergunta, uma questão bastante ética, né? Você já matou alguém que não deveria ter matado? Né? E a gente pode fazer essa pergunta pra gente, né? Primeiro eu já provoquei vocês a pensar. Mas você já retirou um ser humano? Você já matou um ser humano? E eu responderia francamente, sinceramente, é claro que é um pouco constrangedor falar isso na frente dos meus alunos, falar sendo filmada, mas sabedoria acima de tudo, né, como valor. Sim, eu me mato a mim mesma como um ser humano muitas vezes ao dia. Toda vez que eu mato tempo, por exemplo. Porque sabendo que vou morrer, o que eu faço com os créditos que tenho? Certo? Me incomodo profundamente, me sinto assim, assassina de mim mesma, quando, por exemplo, eu poderia fazer mais e não fiz. Eu sou muito consciente todos os dias em que acordo e tenho consciência do meu corpo e sinto ele todo e penso, é perfeito. Eu sei que é pequeno, tem gente que acha feio, mas é perfeito. Funciona. Tem 2 pernas, 2 braços, 5 dedos em cada mão e todos funcionam. E atendem ao meu cérebro, que é capaz de tomar decisões racionais. Né? E aí, de repente, eu não tomo uma decisão tão racional. Eu atravesso a rua quando o sinal não está favorável para mim, atrapalhando o trânsito, atrapalhando a vida dos outros. Eu já coloquei um papel de bala no chão. Nesses momentos, eu retirei o ser humano. Eu provei todos os outros que dependiam de mim agir enquanto ser humano, da sua vivência, da sua experiência com os seres humanos, retirando um ser humano naquele momento, naquele instante.
né? E para não dizer que não falei de flores, porque eu tenho que falar uma coisa emocionante, né? Então, quando é que a gente vive? Porque quando a gente morre, eu já falei, né? Quando a gente morre, mas quando a gente vive, quando a gente trabalha junto, quando a gente trabalha por uma causa maior, quando estamos aqui como estamos hoje, quando estamos aqui não só hardware e software, não só usando a nossa capacidade física e a nossa capacidade racional, mas usando a nossa capacidade emocional. E por isso eu convido pessoas dos meus afetos e peço para os meus alunos convidarem pessoas dos seus afetos. Pessoas que amam, pessoas que afetam a vida delas, pessoas até que odeiam, porque o ódio também faz parte dos nossos afetos, né? Então, quando a gente usa essas nossas capacidades, a nossa capacidade de bondade, racionalidade, espírito de grupo, espírito de sociedade, quando a gente faz isso, a gente se reproduz. Então eu deixei uma pergunta muito provocativa para vocês, eu sou um ser vivo ou não? Porque ainda não me reproduzi biologicamente. Bom, se reproduzir biologicamente é o único fim do ser humano, seríamos análogos a cachorros. Isso não pode definir um ser humano. Eu pedi para chamar a minha equipe, não veio todo mundo, né? Mas está gravado. Hoje esse evento funcionou, e eu falei para a Rose várias vezes, e no evento passado eu falei para a Donai, porque os meus alunos não precisaram de mim. Isso para mim é uma reprodução. Eu poderia ter tido muitos filhos e não ter tido essa experiência única e humana de ter passado alguma coisa, sido memória para alguém e ainda ter a satisfação de ver isso num tempo tão curto, da realização disso, da concretude disso. O Lucas começou o evento no horário marcado em que nós tínhamos pré-definido em grupo, sem mim. Eu sou coordenadora do evento. Ele começou sem mim. Me levou quase às lágrimas. É bonito isso. Ele foi capaz de tomar a decisão sozinho, de uma decisão que tinha sido feita em grupo, ele não depende mais de mim. É sério. Olha que pode haver reprodução mais bonita, pode haver legado mais bonito do que esse? Aí sim, nesse sentido, nós como criadores, no caso aqui de conhecimento, somos capazes de criar frutos melhores do que nós mesmos. Quando eu dou uma aula, e os alunos participam da aula, porque tem casos de aluno que faz, né, não participa, né? Mas quando participa, que é a maioria dos casos, a aula é sempre melhor do que eu preparei. Porque eu jamais seria capaz de fazer aquilo que com eles, como o Humberto falou, eu posso fazer. E eu sempre aprendo mais. Isso é viver. E eu espero que vocês levem isso, que se reproduzam muito, mas não precisa biologicamente, já somos 8 bi, não precisa mais. Temos tecnologia para isso, mas que se reproduzam muito, que deixem frutos e que os frutos sejam racionais, que sejam éticos e que sejam de amor. Muito obrigada por terem vindo, abrimos para as perguntas. A equipe chegou, eu acho que a gente pode bater palmas agora para a equipe toda, né, que realizou isso sem mim, né? Muito obrigada. Temos perguntas? Muito obrigada. Eu tenho uma pergunta. Eu queria ouvir de vocês qual é a cena do filme preferida de vocês e por quê? Bom, a que eu gosto mais é, sem dúvida, a cena da morte do Roy. Porque na hora que o cara podia simplesmente exercer toda a raiva dele sobre tudo que aconteceu com ele, ele escolheu a vida. Mesmo que seja a vida do seu antagonista. Então isso é muito bacana. É o que eu vejo em algumas pessoas que eu admiro pela vida aí, né? Gente que foi capaz de vencer o seu ódio próprio
e contribuir para uma vida social melhor. Eu gosto da cena da tomada de identidade da Rachel. Quando a gente sabe o que a gente é, ou pelo menos a gente descobre o que é, ou pelo menos a gente tira o peso das costas dos outros, né? Vocês já perceberam isso? Porque a minha mãe não me cuidou, por isso que eu sou assim, o meu pai bebeu e por isso que eu bato nos meus filhos. Assim, quando você descobre as circunstâncias em que você vive, elas são banais, são pequenas diante das decisões que você precisa tomar para que a sua vida seja melhor e do outro também. Independente do que você viveu, não estou dizendo que meu pai bebeu, bateu na minha mãe, bateu no meu filho, não estou dizendo isso. Mas, independente do que você viveu, o teu passo adiante, a única coisa que vai determinar é a tua escolha. Óbvio que tem coisas que nós não podemos escolher, tem coisas que já nos foram escolhidas um passo antes, né? Mas eu posso escolher agora jogar o papel no chão ou não. Eu posso, nesse momento, ficar no celular enquanto alguém está falando ou não. Talvez até não seja interessante o que a pessoa esteja falando, por mais uma questão de respeito, você olha e sorri. Você gosta quando alguém não presta atenção no que você fala? Às vezes você não queria estar com o teu namorado, tu não queria que ele prestasse o tempo todo atenção em você. E você faz isso com ele o tempo todo? Você faz isso o tempo todo com o teu professor? Você faz isso o tempo todo com o teu chefe? Né? Então, a reciprocidade é algo importantíssimo. E no momento que você toma consciência do que você você tem que lembrar que você precisa ser para o outro também. Tão importante quanto o outro ser para você. Quem me vê falando de amor e tal vai estranhar minha resposta, mas eu gosto quando o Tyrell morre pelos olhos. Quer dizer, eu não gosto exatamente porque eu não gosto de ver nada violento, então, francamente, eu não vejo essa cena, né? Eu fecho os olhos, mas de qualquer forma eu gosto dessa metáfora, tá? Não porque eu gosto de violência, acabei de dizer que eu fecho os olhos, eu não vejo, né? Objetivamente, mas porque o Tyrell, ele justamente deixa o antagonista, o inimigo, quem vai matar ele, subir por arrogância. Como ele pode jogar melhor que eu e me dar um checkmate? Suba aqui que eu quero ver. Arrogância. E antes ele já tinha dito, Rachel é só um experimento. O nosso negócio é consumo, é venda, egoísmo. Então, quando arrogância e egoísmo morrem pelo seu próprio veneno, eu gostaria de ver a parte errada, a parte disfuncional da escolha política e social que nós fizemos quanto sociedade, que teve muitas funções, teve muitas coisas boas, toda a tecnologia que nos proporcionou até aqui, mas que tem disfunções. E eu gostaria de ver essas disfunções, a arrogância, o egoísmo, não pensar no outro, a sociedade do consumo, a sociedade egóica, a sociedade do eu, morrer rápido pelo seu próprio veneno. Essa é a parte que eu gosto mais. Muito bem. Não seria o tipo olho por olho, dente por dente, e a cena final mostraria justamente o contrário? Sei lá. Sim. Eu acho que de repente Seria... tem que rever esse tipo de visão que, enquanto humanos, a gente pensa dessa forma e quando no final do filme, né, a máquina justamente faz o contrário, que teria que ser, né, previsível para o humano, a máquina tem, e aí chega nessa hora, né, nós humanos não temos, sei lá, são questionamentos, entendeu? A gente está filmando, eu vou repetir, porque a gente está sem microfone, aqui a Regina falou o seguinte, não seria olho por olho, dente por dente, sim, se fosse literal. É que eu usei uma metáfora, eu gostaria de ver o egoísmo morrer dentro de cada um e não ser morto, tanto que eu não assisto a cena, eu não gosto de violência, não estou incitando, foi boa a pergunta, né, é bom deixar claro, não estou incitando violência, né? Eu gostaria de ver a transformação dentro de nós. Quem é egoísta não é o outro, sou eu. Quem tem que matar o egoísta em mim mesma sou eu. Quem tem que ser mais humana todos os dias sou eu.
Agora, eu não consigo ser isso sozinha. Paulo Freire explica isso divinamente, né? Eu não consigo ser mais, o termo que ele usa é esse, ser mais, e ele quer dizer mais humano, ele é um pensador humanista, e eu não consigo ser mais mudando o outro, tem que ser a partir de mim, segundo ele, mas eu só existo em sociedade, então só pode ser de mim na ação com os outros, toda vez que eu me mexo, toda vez que eu acho, toda vez que eu escolho, toda vez que eu falo com as pessoas, eu preciso me mostrar mais humana. Então eu preciso matar a arrogância em mim, mas nesse sentido, né? Então, claro, muito obrigada pela pergunta, porque senão ia parecer assim que eu estava sendo cruel, citando violência. Não estou, né? Não estou. Eu gosto muito dessa visão bonita que o Adonai deu. Eu ia pedir para ele falar isso, porque ele tinha falado no Beck já comigo e eu queria que ele falasse na frente dos outros. Foi bom que o Humberto fez essa pergunta. Obrigada. E o Humberto agora responde. Você responde a sua. A sua cena. Ah, sim. A minha cena preferida é a parte intimista, né? Que é quando o Deckard fala de uma memória muito antiga, né, da Rachel, que é da aranha, que tem as 100 aranhinhas, né? E aí, quando eu vi essa cena pela primeira vez, a gente está olhando o final, a morte, né? Mas tenta voltar, né? Tenta fazer um exercício de ver qual é a memória mais antiga que você tem quando era criança, né? Então, essa era uma coisa dela, que só ela conhecia, era uma coisa dela, né? E como que isso era importante, né? Então, essa para mim é a minha cena preferida. Eu sempre fico muito emocionado quando eu vejo a cena de novo, né? Olha, só uma coisa. Pode não ter muita pergunta, mas precisa de uma resposta. Eu fiz uma pergunta para o pessoal de turismo, onde o filme toca o turismo. Então, se alguém tiver a resposta, a hora é agora. Ele tem uma pergunta. Ele tem uma pergunta também. No filme, nós vemos muitos momentos de arrogância quanto àquilo que foi criado pelo homem. Só que o filme acaba tendo também o amor expresso basicamente somente pelo personagem principal, que é levado a acreditar ser também um replicante. Então a minha pergunta seria, a partir do momento que um humano ele tenta criar vida e implantar a humanidade nessa nova vida, uma vida construída, se essa vida construída tentar pegar uma vida humana e implantar a humanidade, será que ela conseguiria? Para quem é a pergunta? É para a professora Diana. Para a professora Diana. Qual o seu nome? Ah, Daniel. Se a vida construída pode... Poderia fabricar Pode um fabricar. humano. Poderia fabricar um humano e ter o mesmo resultado que teve com a vida fabricada? Ou será que seria fadado a ser como o primeiro humano? Eu acho que sim, por que não, né? Por que não? Mas eu acho que essa não é a pergunta principal. A pergunta que a gente precisa se fazer é por que criar? Eu acho que essa é a primeira. No caso, e a Rosa respondeu, a Adonai respondeu muito por que nós, seres humanos, estamos criando outras possibilidades de vida. Nós estamos criando para que elas nos sirvam. Para que elas nos sirvam. Tanto que, em vários momentos, os replicantes dizem para o seu algoz, está sabendo como é que é viver com medo? Agora você sabe? Mais de um replicante diz isso. Né? Por quê? Porque eles são criados para serem escravos. Enquanto a vida fora da Terra é vendida como um paraíso, vejam, qualquer semelhança com a realidade é mera, né? Não é mera coincidência. A vida fora da Terra é pintada como um paraíso. A religião também pinta a vida fora da Terra como um paraíso. Agora, o Facebook pinta a vida fora da realidade como um paraíso. Me dá a possibilidade de ser tudo que eu não sou, sem ter que estudar, sem ter que me esforçar, sem ter que fazer nada. É um simulacro que o Guy Debord fala, né? O Guy Debord é outro sociólogo interessante que fala da sociedade, do espetáculo.
É a sociedade do simulacro. A gente não vive a realidade, a gente vive a negação da realidade e substitui todo esse nosso pensamento essencial, filosófico, nossa vida, pelo consumo. Consumo, inclusive, de uma ideia que é de outra pessoa. Veja bem, quando eu, por exemplo, jogo um videogame, um jogo na internet qualquer, assumindo um personagem, porque eu só jogo se eu tiver um personagem, aquele personagem não sou eu. E aquele personagem não, normalmente é o que eu gostaria de ser e não sou, e normalmente é uma coisa bem oposta a mim. Né? Então, por exemplo, eu que sou baixinha, teria um personagem alto. Não é? É fácil, porque para ser alta eu teria que nascer de novo. Não tem outro jeito, não tem plástica para isso, né? Mas, então, eu posso simplesmente escolher um personagem alto. Fácil, né? É fácil ser o que eu não sou. Difícil é ser o que eu sou. E difícil é ser melhor do que eu sou. Descobrir o que eu sou. Né? Então, eu acho que a pergunta essencial é por que fazer, né? E a gente está fazendo para criar escravos. Mas será que já não somos escravos de nós mesmos? Estamos criando escravos da nossa própria escravidão? Uhum. Eu não sei se entendi bem a pergunta, mas você já assistiu o outro Blade Runner? Então, porque você perguntou assim se os replicantes fizessem seres vivos ou... Então, eu não vou dar spoiler, mas eu sugiro que você assista 2049, porque essa questão que você fez é tratada no filme, tá certo? Assiste. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, queria agradecer pelo evento, fico muito feliz de estar aqui. Parabéns a Diana e a equipe pela segunda vez. Minha pergunta vai para o Adonai, sobre uma das falas que ele teve. Ela é referente à tecnologia, mas não necessariamente a uma coisa tão distante quanto os androides. Ainda é uma coisa que vivemos hoje. Sobre as fotos que guardamos, os vídeos que guardamos. Eu queria perguntar a ele se ele não consegue ver, porque na minha visão existe um lado muito prejudicial de pararmos de guardar as nossas memórias, onde podemos tê-las nas nossas cabeças e começarmos a olhar pela ótica das câmeras, pela ótica dos celulares. Eu vou em muitos shows e eu vejo muito mais celulares levantados e apontados do que olhos de pessoas, e aquilo ali atrapalha a experiência de alguma forma. Então eu queria tentar ver pela imagem dele, pela ótica dele, até que ponto isso é positivo e até que ponto vale para a gente realmente guardar memórias, compartilhar memórias com os outros, que às vezes acabam evitando ser histórias, né? Até onde o tal do turismo virtual é turismo? Você entrar hoje no Museu do Louvre por um tour virtual é turismo? E se você é uma pessoa que não tem capacidade de mobilidade, se você é uma pessoa que está presa a uma cama, o que é isso? Isso é uma oportunidade única. Tecnologia, ela é maravilhosa e ela pode ser um simulacro da tua realidade. Quando eu falei das fotos, das imagens, assim, é muito uma preferência pessoal. Eu gosto das imagens antigas. Se você for na minha casa, você não vai ver quase fotografia na casa. Mas, de vez em quando, eu boto elas para funcionarem no computador e fico vendo, uma passando depois da outra. Eu, até 2011, todo ano, eu imprimia 300 fotografias. 300. Até o surgimento das máquinas digitais, eu acho que eu não tinha 300 fotografias a cada ano, no total. Mas todas que eu tinha eram impressas. Então, eu já gostava de fotografia antes, fazia as fotografias no papel, guardava, tem muitos álbuns de fotografias físicas guardadas, e eu gosto dessa relação com a memória por meio da fotografia. Talvez porque uma coisa que é um medo que eu tenho, e eu acho que toda vez que eu falo, eu vejo filme, falo de memória, é o medo do esquecimento. O esquecimento, para mim, por isso que eu falo do botão de desligar. O meu botão de desligar é o botão de, se eu já não lembro, não interessa mais. Agora, certamente, eu acho que você substituir
a sua experiência pelo registro do momento, sem vivê-lo, é uma fraude contra você mesmo. Então, acho que quando você vê todo mundo só preocupado na foto, só preocupado no vídeo, você está vendo pessoas que estão perdendo. Eu gosto da fotografia para lembrar do que me aconteceu. Sei que não é, talvez não seja verdade para todo mundo, que fica perdido num mundo meio de idolatria, iconografia, né? O cara, ele valoriza mais a imagem, mostrar que está no lugar do que qualquer outra coisa, mas, assim, a minha fala não era exatamente esse objetivo. É bom que você tenha feito a pergunta para uma coisa idiosincrática, para uma coisa minha não ser dita como genérica, né, generalizável. Realmente, a gente tem gente que se perde no mundo do virtual, querendo registrar coisas das quais não está participando efetivamente, mas eu acho que o bacana desse mundo é você conseguir guardar imagens de momentos que certamente comigo acontece muito, eles dão uma aquecida na tua alma quando você recupera. Espero ter respondido. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para a gente. Tem resposta? Alguém tem? Aquelas cenas no bar, bebendo? Tem uma hora no filme que aparece a propaganda de uma empresa chamada Panam. Ela aparece durante o filme. Essa nem eu sabia, a gente vê aí. E para quem gosta de videogame, tem uma hora que aparece a do Atari, né? Então, é só isso aí. Mas o Atari, o que tem a ver com... Não, só estou falando para quem gosta de videogame, o outro produto que aparece é o Atari. Não, mas eu tenho outra. A Rachel, e é uma questão interessante isso, quando ela descobre que é replicante e ela vai atrás do Deckard, ela diz o seguinte: e se eu fugir para o norte? E se eu fugir para o norte? E a minha pergunta para ela seria: mas por quê? Você vai atrás de mim? E vejam, a chance dela viver é que ele não vá atrás dela. Paradoxalmente, a única chance dela viver é que ele vá. Por quê? Porque que razão tem de alguém viver, ele faz um link com o que a Adonai falou, sem laços? Inclusive, os linguistas dizem que nós só nos reconhecemos enquanto seres humanos através do outro, pela alteridade. Um ser humano criado longe de qualquer outro ser humano, jamais, aquele módulo não existe a não ser na fantasia, jamais será um ser humano. Porque ele não se reconhece, nós não nos reconhecemos sequer quanto à nossa essência, senão pelo outro. Então, se a Rachel ela achava que era humana, ela estava reconhecida ali na organização Tyrell. Quando ela descobre que ela não é humana, que ela é replicante, ela só pode ser reconhecida por laços com replicantes, ou, enfim, por laços afetivos, talvez até com seres humanos, mas por laços afetivos. Mas quando ela descobre que ela é um replicante, ela descobre que ela não tem laços afetivos com o Tyrell, que ela achava que tinha. Aí é que está. Por isso que ela sai dali e diz: eu não tenho mais para onde ir. Por que ela não tem para onde ir? Porque ela não tem laços afetivos. Não é porque ela não é um ser humano ou nada disso, né? Porque ela não tem bens, não tem casa, mas é porque ela não tem laços. E aí, quando ela diz para o Deckard: bom, você vai me matar porque você recebeu uma ordem para me matar, eu sou replicante. E se eu fugir para o norte? Bom, se eu fugir para o norte, eu sou turista? Não, eu sou migrante. Mas, assim, na verdade, que razão eu tenho de viver? Se você for atrás de mim, você vai me matar. Mas se você for atrás de mim, você é uma razão para eu viver. Porque você é o único laço que eu tenho. E aí ele faz o contrário, né? Ele dá uma volta, mas que é a resposta para ela não fugir para lá. E no final, ele foge com ela, né? E aí eles vão fazer um turismo para algum lugar, né? Eu acho que eles vão viver fazendo turismo a vida inteira, porque estão fugindo a vida inteira e eternamente, né?
Mas o turismo é isso, é quando a gente sai do nosso lugar, dos nossos afetos, da nossa família, do que nos é familiar, vai para um lugar que não é familiar. Isso define o destino, isso define o outro, a alteridade, tem contato com aquilo, se reconhece quanto a si mesmo e volta para o nosso lugar. Né? Então, essa questão de laços e tal, para mim, está muito evidente aí. Só acrescentando, né, a questão dos laços a gente constrói, e a gente também tem que estar aberta para que eles aconteçam. Né? Eu acho que o ser humano se fecha muito, por isso que cria uma barreira para que esses laços se entrelacem. Olha que bonito. Pena que não estava com o microfone, eu vou repetir. Não é palavra minha, é da Regina, mas né, o ser humano se fecha muito e cria uma barreira para que os laços se entrelacem. Importante isso. A gente precisa ser mais hospitaleiro, né? Estamos aqui para isso, criar laços. E acreditar no ser humano e não desistir. Então, acreditemos. Muito obrigada.